Rapaz, tá uma bala. Já começou a gravação. O internet show de bola é essa. Então, jovens, sejam bem-vindos, né, ao nosso curso, que vai ser totalmente online. Né? Serão, como foi falado, 20 encontros, começando de hoje. Iremos até dia 27. Se mantivermos as sextas-feiras, o último encontro será dia 27 de maio, tá certo? Então, iremos até maio, uma vez que é só um dia por semana. Inicialmente, começamos com a sexta-feira, porque estamos todos em férias. Mas é possível e provável que esse dia sofra alguma alteração. Né? Quando começarmos a correria das aulas, em virtude de se voltarmos presencialmente, é possível que façamos algumas adequações aí no horário e no dia, para que todo mundo possa, né? Eu e todo mundo possa estar disponível, tá certo? Enquanto não começam as aulas, a gente mantém a sexta-feira nesse horário, né? 18 horas, começa cedo, termina cedo. E a ideia é a gente fazer isso aí e fazer adaptações e adequações no decorrer do curso. Do que trata o curso? É um curso de morfologia e sintaxe, tá certo? Professor, eu tô querendo arrebentar no concurso do Estado. Eu costumo dizer, eu dou aulas para concursos IEFES, Enem, há 12 anos, eu costumo dizer o seguinte: não existe um português para o concurso do Estado, um português para o concurso da saúde, um português para as áreas militares. Por quê? Porque a gramática é uma só. Assim como não existe um português para o ensino fundamental, para o médio e para o superior. Então, é uma gramática só. Essa gramática aqui é para todos os concursos e para tudo que existe português. Então as pessoas dizem, ei, é específico para tal concurso. Português é para qualquer concurso. Então, se você assiste às aulas agora, você vai fazer o curso começando de agora, esse assunto que vocês vão ver aqui, os assuntos, os conteúdos, vão servir para qualquer concurso que você queira prestar daqui no fim da sua vida. Essa aqui é a verdade. Então, é português para concurso. Por que morfologia e sintaxe? Todo edital, eu conversava isso com o Peterson, de português, é praticamente o mesmo edital para tudo que você for fazer. Eles dão lá praticamente a gramática inteira e cobram algumas coisas. Se você for lá, o edital é gramática quase toda. Bom, tem um satanás que começou a gritar agora aqui, de uma hora para outra. Enfim, qual é a ideia? Morfologia, iniciando com estrutura e formação de palavras. Por quê? Porque morfologia é o alicerce. Professor, mas eu quero entender sintaxe, eu tenho dificuldade absurda de entender o que é um objeto direto, o que é um complemento nominal, o que é um agente da passiva, o que é um verbo bitransitivo. Perfeito, vamos chegar lá. Só que ninguém constrói uma casa começando pelo teto. Primeiro cava-se o alicerce. Então, o alicerce aqui é estrutura e formação de palavras, é a morfologia. Não, pessoal, mas na gramática eu vou olhar e tem lá fonética e fonologia. Não, isso aí você estuda depois. O ideal é você começar com classe de palavras. Na verdade, estrutura, depois classe de palavras, que é a parte da morfologia. Construindo essa base, você vai lá para a sintaxe. Então, o curso é morfologia e sintaxe. Serão 20 encontros, onde nós iremos traçar lá aqui a parte da morfologia, depois entraremos na parte da sintaxe, que corresponde à sintaxe do período simples, né, que vai desde frase, oração e período, e se manda até vocativo, passando ali por tipo de sujeito, tipo de predicado, complemento verbal e nominal, adjunto adverbial, adnominal, agente da passiva, aposto, vocativo. Depois entraremos na questão da sintaxe do período composto.
que aí o caldo engrossa mais, né? Período composto por coordenação, subordinação, né? As orações coordenadas e subordinadas. Aí entraremos na sintaxe de concordância, verbal e nominal, sintaxe de regência, verbal e nominal, crase. A ideia é essa, tá certo? Agora, temos que ter paciência, né, e pegar da base, que é a morfologia. Se eu consigo compreender, por exemplo, o que é um substantivo, quando chegar na sintaxe, eu vou estudar as funções que o substantivo exerce dentro da oração. Estão captando aqui a informação? Agora, se eu não consigo identificar o que é um substantivo, lá no conceito eu digo assim, palavras que podem exercer função de núcleo do sujeito. Lá na sintaxe. Substantivo, pronome e palavra substantivada. Se o aluno ele não sabe o que é um substantivo, ele não vai conseguir identificar o núcleo do sujeito. Se ele não sabe o que é um pronome, ele não vai conseguir identificar o núcleo do sujeito. Se ele não sabe o que é a palavra substantivada, ele não vai conseguir identificar o núcleo do sujeito. Logo, não conseguirá classificar o sujeito. Então, é um caminho que tem que ser percorrido. Tá certo? Então, nós vamos paulatinamente aqui mastigando isso. Nós teremos até 8 horas e eu costumo fazer um pequeno intervalo de 5 minutos ou de 10 minutos. Por quê? Não, professor, não perder tempo não, é muito conteúdo. Gente, o intervalo que nós fazemos não é perda de tempo, é ganho. Se você mete 2 horas aqui, pá, 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 o que o seu cérebro vai conseguir absorver é pouco. É provado cientificamente que depois de 15 minutos, entre 15 e 20 minutos, pode estar Jesus pregando. O cérebro, ele desvia o foco. É do nosso próprio cérebro, é de nós, seres humanos. Tá certo? Então, o que eu indico para vocês quando forem estudar só depois? Né? Usar a técnica Pomodoro. Faz 25 minutos de estudo focado, intervalo de 5, mais 25, depois eu mando para vocês um vídeo para quem não conhece. Eu uso e recomendo. Aqui nós faremos um intervalo, toma uma água, levanta, estira da cadeira aí, ou da sua cama, de onde você estiver, toma uma água, estira as pernas, a gente volta, porque esse tempinho de 5 minutos, 10 minutos, o cérebro vai ter para armazenar as informações. A neurociência explica isso, tá certo? O que nós vamos fazer aqui? Aula, teoria, aqui, eu posto o exercício lá no Google Sala de Aula. Quem ainda não entrou na turma lá, o link está no grupo, eu aconselho que entre. Eu aconselho que faça os exercícios. Existem umas frescuras aí. Ó, teoria, revisão, resumo, resolução de questões. Esse quarteto é quem sustenta tudo. As pessoas têm um negócio aí, umas invenções. Não, isso é o que funciona. Você vê a teoria, revisa a teoria, faz seu próprio resumo, resolve questões do assunto que você acabou de estudar. Só. Não tem para que malabarismo. Isso é o suficiente. Tá certo? Então, vai ter resolução de questões na aula? Algumas. O foco é teoria para vermos o máximo de conteúdo possíveis. E o exercício é postado lá para que vocês façam. E façam. Tá certo? Ah, eu entendi. Que legal, entendi o conteúdo. Se você não fizer exercício, vai ficar apenas no plano do entendimento. Você não vai absorver. Você não vai aprender. Essa é a verdade. Então, não deixem de fazer os exercícios. Não, eu estou sem tempo. Procura um tempo e faça. E se você demorar muito a fazer o exercício, né? Ou seja, a aula é hoje.
Se você não fizer o exercício hoje, ou amanhã, se for fazer lá para sábado ou domingo, revise o conteúdo antes do exercício. Essa é a ideia, tá certo? Então não esqueçam. Assista a aula, revisa a aula, faz resumos e resolve questões. Sigam essa linha que eu garanto que vocês vão ter resultados extraordinários em qualquer concurso, porque existe uma lógica, uma sequência para estudar. Tem gente que estuda 4 horas, 8, 6 horas, faz o concurso, toma pau. Porque não é a quantidade de horas que você estuda, é a qualidade com que se estuda. Então é preciso ter essa consciência de como estudar e seguir essa linha. Tá certo? Por que começar agora se o edital nem saiu? As pessoas que deixam para começar a estudar depois que o edital sai, tem 85% de chance de não passar. Tá certo? E muitas pessoas não entraram no curso agora porque não, o edital, a previsão é para esse semestre, mas ninguém sabe qual é o dia, eu vou esperar o edital sair. Pô, tudo bem, mas quando o edital sai até o dia da prova, varia ali entre 30, 45 e 60 dias. Não dá para ver os conteúdos todos. Todos. Além de português, vocês vão ter que ver, por exemplo, aí os específicos da área de vocês. Por exemplo, Peterson, além de português, tem que ver matemática, tem que ver didática. Tá entendendo? Não dá tempo. Então, preparar-se previamente, o que vocês estão fazendo aqui, iniciando o curso, é essencial. É assim que se prepara. Começa, quando o edital sair, você vai estar, olha, anos-luz de quem deixou para estudar depois. Vai sair melhor. Não tenho dúvida quanto a isso. Tendo feito as considerações iniciais, vamos começar, de fato, a nossa aula com estrutura de formação de palavras. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone aí e falar, perguntar, certo? Se falar no chat, eu não vou ver, porque eu vou fechar aqui e vou ficar só no slide lá. Eu vou ficar riscando. Eu gosto de riscar o slide. É que vocês chamam aí, tá certo? Dúvida por enquanto? Vamos lá. Estrutura e formação de palavras. Morfologia. Começando sempre pela definição. A estrutura é a parte da gramática que trata dos seguintes conceitos: radical, prefixo, sufixo, desinência, vogal temática, vogal e consoante de ligação. Toda palavra, né, tem esses pedaços, ou seja, morfemas. Toda palavra tem um radical. Toda palavra tem ali suas desinências, tem a sua vogal temática, os verbos, no caso, né? É através dos prefixos e sufixos que se formam novas palavras. Então é preciso conhecer a estrutura da palavra. A gente começa com a estrutura para poder entrar na parte da formação propriamente dita. Enquanto a estrutura trata dos pedaços da palavra, dos morfemas, a formação trata de conceitos como derivação, composição e outros processos menos comuns, como o hibridismo, a sigla e por aí vai. Tá certo? Então é preciso que se entenda isso. Estrutura trata dos morfemas, dos pedaços de cada palavra. Porque a palavra ela é formada por pedacinhos, os quais a gramática chama de morfemas. Tá certo? O que seria um morfema? O morfema é a menor parte, olha só, é a menor
parte significativa que constitui uma palavra. Como eu falei agora há pouco, uma palavra ela apresenta vários pedaços. Esses pedacinhos são morfemas. Olha só na prática. A palavra supervalorização, ela tem 4 pedaços. Super, valor, isa e são. Esses pedaços nós chamamos de morfemas. Quando eles são juntos, forma-se a palavra supervalorização, que vem de valor através do acréscimo do prefixo super e dos sufixos isa e são. É aí onde entra o que se chama de formação de palavras. Tá certo? Vamos entender agora que existem 3 tipos de morfema. Existe o morfema lexical, esse X com som de KS, lex. O morfema derivacional e o morfema flexional. Pessoal, é importante dizer que, caso vocês não compreendam alguma parte, chamem aí, peçam que eu repito, tá certo? Na sala de aula, a gente vê a expressão do aluno e tal, e vê ali que ele não está entendendo, ou se ele está entendendo, né? Mas aqui não tem como a gente ver essa expressão. Então, é essencial que vocês digam, né? E que não saiam da aula com dúvidas. Isso é importante demais. Por mais boba que você ache que é a sua dúvida, pergunte, porque de repente é dúvida também de outro colega que está aí com a mesma vergonha de perguntar. A gente pergunta e vai ter a dúvida de todo mundo. Tá certo? Não saiam com dúvidas. Vocês podem sair até com raiva de mim, mas com dúvida não. Tranquilo? Sacaram aí o que é o morfema? Morfema é a menor parte significativa de uma palavra. Voltei para cá, ó. Isso aqui é um morfema. Isso aqui é outro morfema. Isso aqui também são morfemas. São pedaços de palavra. A menor parte que constitui uma palavra eu chamo de morfema. Certo? Então vamos aqui compreender os 3 tipos de morfema. O lexical, derivacional e o flexional. E vamos ver que não é tão complicado. O morfema lexical é o que nós chamamos de radical, tá certo? É o morfema mais importante. Por quê? Porque ele é a base da palavra. O radical é a base de qualquer palavra. Então ele não pode faltar. Não existe palavra sem radical. Tá certo? Na prática, olha só. Cachorro. Eu não sei quando vocês viram esse assunto, qual foi a última vez que vocês viram esse assunto aí de radical, né? Mas alguém poderia me dizer qual é o radical aí da palavra cachorro? Alguém lembra desse assunto? Eu vou fazer igual os meninos nas aulas, os meninos da escola lá do 6º até o 9º ano. Vocês estão aí, menino? Alô? Sim, mas não lembro não, Alice. Sim, ainda bem que vocês estão aí. Eu pensei que eu estava falando sozinho aqui. Eu acho que até o RS, se eu não estou me enganando. Até o R, o segundo R. É. Pronto, É Mariana acha que é até o segundo R. cachorro, cachorrinho, cachorra. Isso, perfeitamente. É exatamente até esse R aí. Até o segundo R. Por que, né, que eu digo que isso aí é o radical? Porque é a base, como Mariana bem citou aí. A partir desse radical, eu formo outras palavras. Cachorro, cachorrinho, cachorrada, cachorrão do brega, cachorrão. Enfim, o radical é a raiz, ou é a parte mais importante da palavra, a partir da qual surgem outras palavras. Por exemplo, quando formos daqui a pouco falar sobre formação de palavras,
nós vamos ver que as palavras se formam a partir do acréscimo de prefixos ou sufixos ao radical. Tá certo? Então, radical é a parte que não pode faltar e nem muda. É a base. Você tem lá o carro, né? Até o segundo R também. Se forma carroça, carreta, carroção e por aí vai. Só que o radical vai ser sempre o mesmo. Até o segundo R. Não vai mudar. Primeira coisa que eu tenho que saber é isso. O radical é imutável. É a parte da palavra que não muda. É o morfema que não muda. É o morfema que serve de base para que eu forme outras palavras. Tranquilo até aqui? De boa? Vamos lá. Enquanto você não fala, eu estou achando que está tranquilo. O que seria, então, o morfema derivacional? Eu já entendi que o morfema lexical é o radical. É a principal parte. E o morfema derivacional? Bem, o morfema derivacional é o que nós chamamos de afixos. Ele se une ao morfema lexical, ele se une ao radical para formar novas palavras. Quando eu falar em afixos, tem que vir à mente de vocês esses dois nomes. Prefixo e sufixo. Tá certo? Quando eu falar em... O cachorro começou a participar da aula. Quando eu falar em afixos, tem que vir à mente de vocês. Os afixos se dividem em prefixos e sufixos. Tá certo? Eles são os morfemas derivacionais. Eles se unem ao radical para formar outras palavras. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra feliz. Aqui a palavra feliz, palavra primitiva, né? E venho aqui e acrescento um afixo antes da palavra feliz. Eu formei uma nova palavra. Com o acréscimo de um afixo, eu formei a palavra infeliz. É disso que trata formação de palavras. Observe que, como o afixo apareceu antes do radical, eu vou chamá-lo de prefixo. Tudo que vem antes é pré. Né? Pré-vestibular, pré-natal, e por aí vai. Vem antes, é pré. Então, aí eu tenho infeliz, vamos ver daqui a pouco, né? Uma palavra formada por derivação prefixal. Tá certo? Eu tenho radical, acrescentei um afixo, formei uma nova palavra. Esse afixo recebeu o nome de prefixo porque foi colocado antes do radical. Então, essa relação aí entre os morfemas é uma relação de proximidade. Eu tenho o radical e eu tenho os morfemas derivacionais, que são os afixos, que podem ser colocados antes ou depois do radical de cada palavra, para formar novas palavras. Depois eu venho com o morfema flexional, que são as famosas desinências. Tá certo? É a palavra que carrega ali os conceitos relativos a sexo, gênero, quantidade e por aí vai, no caso dos nomes. E nos verbos, os benditos verbos, da ideia de tempo, de modo, de número, de pessoa. Tá certo? São as desinências, verbal e nominal. Quando eu digo assim, ó, gato, depois eu digo gatos ou gatas. Então eu usei as desinências para alterar a palavra. Né? Ela carrega os conceitos relativos a sexo, por exemplo. Eu digo gato, masculino, gata, feminino. Mudei só o azinho aí, esse A é desinência. Desinência de número. Perdão, de gênero. Se eu digo gatas, agora sim, eu tenho a desinência de gênero, o A, e de número, o S. Quando falamos em número, falamos de singular e plural, né? Sempre. Então, observe.
Esses três tipos de morfema são responsáveis por formar as palavras. Recapitulando, eu tenho um radical, né, que é o morfema lexical. Nem precisa se preocupar com esse nome morfema lexical. Foque no radical, que é a parte que carrega o sentido da palavra. Depois eu tenho afixos, né, que se subdividem em prefixos, quando são postos antes do radical, e sufixos, quando são postos após o radical. E as desinências, que podem indicar gênero, quantidade, pode indicar tempo, modo, número de pessoas, se for no caso de verbos. Tá certo? Agora a pergunta: até aqui, tá tranquilo? Tem dúvida? Vocês estão aí? De boa até agora? Segue o baile? Tá de Quem não boa, não tiver. sei se meu microfone tá funcionando. Primeiro, Mariela. Tá bom, tá Só, ok. só o cuscuz com calabresa. Bom que só. Então, observe. Vamos continuar, né? Se não tem dúvida aqui nessa parte de morfemas, que é a parte tranquila, continua. Pessoal, é interessante que eu não sei como é que vocês estudam. É interessante que vocês tenham aí um caderninho ou no mínimo uma fichinha dessas para ir anotando, né? Não sei como é que vocês estudam aí. E eu não acabei não falando, mas vou falar agora. Sempre me pedem indicação de gramática nos cursos, né? Eu indico essa daqui, tá certo? Gramática para concursos públicos do Fernando Pestana. Existem outras? Existem outras. Muito boas também. Mas, a meu ver, essa no mercado hoje é a mais completa para concursos públicos, no sentido de que é igual a outra gramática qualquer, que não seja para concurso, mas ela tem exercícios, né, questões de concurso, que, por exemplo, a gramática do ensino médio não tem. Ela tem dicas e é mais, vamos dizer assim, completa no sentido de trazer mais informações, né? Geralmente a gramática do ensino médio, ela é mais aquele basicão, né? E aqui a gente tem uma gramática mais completa. É interessante que vocês que buscam se aprofundar, né, estudar português, claro que para passar no concurso, ninguém vai estudar esse curso aqui não é para você virar um, um, um professor de português, para você ir ali compreender o conteúdo e acertar na prova. É interessante você ter uma gramática para de pesquisa, de consulta, tá certo? Uma gramática normativa, de consulta. Aí você vai lá, tá uma dúvida, abre a gramáticazinha, tal. Eu não sei quanto é que tá ela hoje. Eu comprei de 151, mas ela baixou para 130 e uns quebrados. Eu não sei quanto é que tá ela hoje na Amazon. Essa faixa aí. Você pode dividir até em não sei quantas vezes. Quer dizer, é um investimento que você faz, né? Porque ficar estudando só por apostila, e-book, PDF, não é suficiente, certo? Então é importante que vocês tenham uma gramática de qualidade aí e estudem essa gramática, certo? São apenas as dicas. Vamos lá. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Entendemos o que é o morfema, entendemos que tem três morfemas principais ali. Aí vem uma história de uma alomorfia. O que é uma alomorfia? Uma alomorfia é uma variação, é uma mudança, é uma variação, é uma alteração em algum morfema para que a palavra seja bem pronunciada. Normalmente isso acontece nos radicais. Por exemplo, um exemplo aqui de alomorfia com o verbo fazer, né? Fazer. Olha só, não é eu faço, é eu faço. Olhe a alteração que aconteceu no radical, tá certo? O Z foi embora, o E e o R apareceu um cedilha e um O, tá certo? Então isso aí é o que se chama de alomorfia. Não segue ali a lógica, por exemplo, de carro, né? Manter o radical intocável
certo? Então, alomorfia é uma alteração, é uma variação, é uma mudança que acontece em algum morfema, geralmente no radical, né? Faço, fez, fizera, farei, feito. Olha quantas mudanças aí você tem, tá certo? Então, isso aí é o que se chama na gramática de alomorfia. É tranquilo, né? É importante conhecer, que de repente cai uma pergunta lá onde quer que você dê de conta de uma palavra que sofreu alomorfia. É só você entender que a alomorfia é um processo que se dá onde a palavra ou radical da palavra sofre uma alteração, certo? Vocábulos cognatos. O que seria, então, um vocábulo cognato? Quando se fala em cognato, se fala em família de palavras. Então, vocábulos cognatos são um grupo de palavras que apresentam o mesmo morfema lexical. E nós já aprendemos que morfema lexical é o mesmo que radical. Não é isso? Então, vocábulos cognatos são vocábulos que apresentam o mesmo radical. Como, por exemplo, o caso de corpo. Corpo, corpóreo, corporal, corpanzil, encorpado, corporação, corpulento, incorporar, corporativismo, incorporado, descorporificado, por aí vai. Tá certo? Então, observe que todos esses exemplos apresentam o mesmo radical intocável. Mesmo radical. Certo? Então, nós temos aí o que se chama na gramática de vocábulos que pertencem à mesma família, vocábulos cognatos. Fique ligado, para que vocábulos sejam cognatos, não basta semelhança entre si, é preciso haver ligação semântica, ligação de sentido, tá certo? E significados parecidos. Então, tudo que se falou aí, de corpo até descorporificado, fazem parte do mesmo campo semântico. Então, são vocábulos cognatos clássicos, não são só parecidos. Eles fazem parte semanticamente da mesma turma, vamos assim dizer. Tá certo? Essa é a parte branda do negócio, é a parte mamão com açúcar. Radical. Nós já sabemos o que é um radical. Já vimos aqui, já relembramos, né? Sabemos que, de repente, a banca pode sacanear e dizer marca alternativa em que o morfema lexical, tal. Você diz, porra, o que é o morfema lexical? Nada mais é do que o radical, certo? Não vamos esquecer disso. Quem estuda anotando já vai aí, ó. Morfema lexical é o mesmo que radical. Radical é o mesmo que morfema lexical. Tranquilo? É a base da palavra, né? Como nós já vimos, é responsável pela significação principal de uma palavra. E, consequentemente, pela formação de outras palavras. Grifa isso aqui. Sem radical, eu falei agora há pouco, no início da aula, não há palavra. Acabou. Assim como sem vogal não há sílaba, sem radical não há palavra. Certo? Toda palavra tem um radical. Aí mais um exemplo aí de radical. Casa, né? Aí tem casarão, caseiro, casar, casamento, descasado, casebre. Tudo isso aí são vocábulos cognatos também, porque além de serem radicais iguais, fazem parte do mesmo campo semântico. Certo? Radical é tranquilo. Os afixos, nós já vimos também. Nós fizemos já uma antecipação do que seria, né? Afixos são os morfemas derivacionais, tá certo? Destaca aí. Afixos são os morfemas derivacionais que eles se ligam ao radical para formar outras palavras, né? E como eu falei, dependendo da posição,
em que eles apareçam junto aos radicais, eles podem se chamar de prefixos ou sufixos. O prefixo vem antes, o sufixo vem depois. Só. Tranquilo. Tranquilo. Eu tenho a palavra graça. Acrescentamos o prefixo des, formamos desgraça. Formou-se uma outra palavra através do acréscimo de um prefixo. Tá certo? Não esqueçamos disso. Afixos são prefixos e sufixos. Não esqueçamos disso. Tranquilo? O sufixo vem depois do radical, né, e vai também contribuir para a formação de outra palavra, de uma nova palavra. Né? Como, por exemplo, Buda, budista ou budismo. Detalhe importante. Normalmente, o sufixo modifica a classe gramatical da palavra. Buda é um substantivo. Acrescentou o sufixo ista, formou a palavra budista e transformou-a em um adjetivo. Então, Buda, que é substantivo, virou budista, que é adjetivo, relativo a Buda ou ao budismo. Tá certo? Então, afixo é isso. Nada mais é do que o radical nada mais é do que o prefixo e o sufixo, que é posto antes ou após de uma palavra. Tranquilo até aqui também? De boa? Luiz Carlos, só uma pergunta aqui. Bora. No caso, o radical, ele sempre é o centro? Sempre ele vem no centro da palavra? Não, porque, por exemplo, a palavra, se eu disser assim, se eu fizer assim, ó, pegar aquele exemplo de feliz. Felizmente, ó, por exemplo, felizmente é a palavra derivada, que derivou de quê? De feliz. Tá aqui o radical. Tá entendendo? Eu não posso dizer que ele está no centro, ele está no início. Eu posso chamar isso aí de prefixo? Não, ele é o radical. Você pode, quando nós vamos ver daqui a pouco a sequência, vamos ver que existe o que se chama de palavra primitiva. Ou seja, é uma palavra que não derivou de nenhuma outra que já existia. O caso de feliz. Feliz é primitivo. Não derivou de nada. A partir dela é que se criou novas palavras. Felizmente, infeliz, e por aí vai, tá certo? Então, a gente não pode pensar assim, ó, o radical vem no centro. Não existe um centro. E existe, se a palavra for, por exemplo, ó, infelizmente. Agora o radical está no centro. Ó. Entendeu? Tá aqui o prefixo, tá aqui o sufixo, e o radical está no centro. Tá certo? Mas o radical é a parte que eu tenho que entender. Que o radical é a parte que serve de base para formar outras palavras. Aqui, ó. Desgraça. É o radical. Ou a palavra primitiva. Antes dela eu tenho o quê? Um prefixo. Se fosse desgraçado ou desgraçada, o que eu teria aí? Eu teria o acréscimo de ada a partir de graça. Ó. Graça, sufixo aqui, aí eu teria ada e des. Olha só. O que eu teria aqui? Prefixo, sufixo e o radical. Aí eu teria o radical no meio. Tá certo? O radical, não importa onde ele venha. O que importa é que ele é a base para formar novas palavras. Tá certo? Comum. Radical. Ou palavra primitiva. Aí eu tenho incomum. Eu posso ter comumente. Eu posso ter incomumente. Tá certo? Tranquilo? Beleza por aí, Pets? Beleza. Aí, no caso, esse mente aí seria o sufixo, né? Isso, perfeitamente. O sufixo. Por que sufixo? Porque vem depois do radical. Tudo que vem depois do radical eu chamo de sufixo. Independente de ser um morfema, uma sílaba ou mais de um, é o chamado sufixo. Então é tranquilo. Aqui o radical, né, da palavra. Ou a palavra primitiva. Vou insistir nessa nomenclatura. Tudo que vier aqui antes do radical ou antes da palavra primitiva é pré.
Tudo que vem antes é pré. Tudo que vem depois é sufixo. Apareceu depois é sufixo. Tá certo? Nós vamos aprofundar isso aí quando começarmos a ver o processo de formação de derivação. A gente vai aprofundar essa parte aí. Desinências. Olha só. O que são desinências? São os morfemas flexionais. O que se chama de flexão. Né? Palavras que se flexionam em gênero, em número, em modo, tal, pessoa. Tá certo? Tempo, no caso dos verbos, né? Então, as desinências, elas são colocadas após os radicais, mas elas não podem ser confundidas, por exemplo, com os sufixos. No caso, o que elas fazem? Elas indicam, no caso dos nomes, como nós já falamos, o gênero e o número, e no caso dos verbos, modo, tempo, número e pessoa. O verbo é tão mal assombrado que, por exemplo, qualquer outra palavra, a gente trata de flexão de gênero e de número. Quando chega no verbo, aí não tem gênero. Oba, verbo não tem gênero. Beleza, boa. Em compensação, tem modo, tempo, número e pessoa. Tem 4 coisas para a gente se preocupar. Certo? Vocês sabem disso mais do que eu vou só reforçar. Sempre que falarmos de mexer com o verbo, o caldo é mais grosso. Sempre. Certo? Por exemplo, a concordância verbal é mais complicada do que a nominal. A regência verbal é mais complicada do que a nominal. Por aí vai. Mexer com o verbo é mais salgado. Certo? Olha só. Por que as desinências não podem ser confundidas com os sufixos? Já que elas também aparecem no final. Deve estar se perguntando aí. Porra, acabou de dizer que apareceu depois do radical é sufixo. Aí agora vem aqui e me diz que a desinência é colocada após o radical. E diz que não é sufixo. Como é que funciona isso? Por quê? Diferença tranquila. Porque as desinências não formam novas palavras. Ou seja, elas não têm a mesma função que os sufixos têm. Tranquilo? Os sufixos, eles são acrescidos ao radical para formar novas palavras. As desinências não. É para que elas se flexionem. Para que se apresente a flexão do número, do modo, do tempo, pessoa, tá certo? Do gênero. Quando eu digo assim, ó, cachorro, por exemplo, de cachorradas, ou quando eu digo cachorrada, esse A é desinência. O ada é que é o sufixo. Tá certo? A desinência deu só uma ideia de feminino. Se eu disser cachorradas, é o AS. Então eu tenho desinência A de gênero, desinência S de número. E o A das todinha que é o sufixo. Então eu não posso confundir desinência com sufixo. Apesar de ambas aparecerem após o radical, elas têm funções distintas. Enquanto os sufixos servem para formar novas palavras, as desinências apenas tratam de flexão. Servem apenas para flexionar as palavras. Tranquilão? Não confunda desinência com sufixo. Embaixo, para fixar. E não confunda desinência com sufixo, pelos motivos já explicados. As desinências, elas podem ser nominais e verbais. Tá certo? O que seriam, pois, desinências nominais? O, a, indicando o gênero, e o S, para indicar plural. Só. Lembrando que isso aí são desinências nominais, que só aparecem em nomes, não aparecem em verbos. Tá certo? Não funcionam em verbos.
Aí os verbos são verbais. Olha só, bonito, bonita, nosso, nossa, primeiro, primeira, gênero. E o S para indicar número. Alunos, alunas, gatos, gatas. E por aí vai. Gente, aqui é um... não é logos, não, é lobos. Lobos e lobas. Tranquilo? Agora, mexeu com o verbo, vem o mal-assombro. Enquanto as desinências nominais tratam apenas de gênero e número, como nós já vimos, as verbais são mais complicadas porque tratam de modo, tempo, número e pessoa. Então, nós temos as desinências modo temporais, modo e tempo, e as desinências número pessoais, número e pessoa. Professor, me refresca aí, modos. Beleza. Modos verbais. Indicativo, subjuntivo e imperativo. São os modos verbais. Aí os tempos, passado, presente e futuro, né? Que vai se subdividir aí. No caso, passado é pretérito, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, e por aí vai. Tá certo? No caso dos tempos. E os números? Singular e plural. E pessoas. O que são pessoas? São as três pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira do singular. Eu, tu, ele, ela. E primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles e elas. Quando se fala em pessoas, é isso. Quando se fala em desinência de pessoas, são as desinências que tratam das pessoas do discurso. Tá certo? Olha só, na prática. Amávamos, eu tenho o radical AM, eu tenho a vogal temática A, que nós não vimos ainda a vogal temática, eu tenho a desinência modo temporal vá, e eu tenho a desinência número pessoal mos. Radical, a vogal temática que serve para ligar o radical às desinências, falamos já dela. Aí eu tenho aqui esse vá que indica o modo e o tempo. E eu tenho esse mos que indica que é masculino plural. Tá certo? Ou que é plural. Na ideia de amávamos quem? Nós. Primeira pessoa do plural. Então, observe que algumas palavras como deixou, amo, amemos, não apresentam vogal temática. Ou seja, não apresentam uma vogal que unem o radical à desinência. Tá certo? É normal? É totalmente normal. Já eu tenho aqui cantava, que a vogal temática reaparece. Ó. Cante, radical. Esse A, vogal temática. Esse vá, novamente, desinência modo temporal, que indica o modo e o tempo. E já aqui, a desinência de número e pessoa não aparece. E por aí vai. Tá certo? Professor, é importante eu saber disso? É. Mas não é algo que vai fazer muita falta na hora de responder a prova de concurso. Você tem que ter conhecimento, por quê? Você tem que conhecer a gramática como um todo. Né? Mas não é preciso desesperar com isso. Tá certo? Agora, a bendita vogal temática. Essa mimosa, ela vem imediatamente após o radical, que tem essa função aqui, ó. Ligar o radical à desinência de número ou aos sufixos. A vogal temática, ela tem essa função, tá certo? Quais seriam as vogais temáticas de nomes? A, E, O. Quando átonas, ou seja, pronunciadas de forma fraca, como casa, leve, povo, são vogais temáticas nominais.
E as vogais, perdão, e a essas vogais ligam-se as desinências que indicam plural. Observe que eu tenho a vogal temática O e eu tenho a desinência S. A vogal temática E e eu tenho a desinência S. A vogal temática A e eu tenho a desinência S. Tá certo? Vogais temáticas verbais. Observe que as vogais temáticas verbais apresentam uma pequena diferença em relação às vogais temáticas nominais. Enquanto as nominais são A, E e O, as verbais são A, E, I. Não tem O, certo? Preste atenção nesse detalhe. É uma vogal que após o radical, né, aparece após o radical, formando o tema. Gente, o que é o tema? Anotem aí. O que é o tema? Tema é a união, ou é a junção de radical mais vogal temática. O radical mais a vogal temática, quando eles se unem, nós chamamos de tema. Tema nada mais é do que o radical e a vogal temática, tá certo? Essas benditas nos fazem perceber a conjugação de cada verbo. Opa, alguém buzinou aqui? Não, foi a Manuela que voltou, não foi? Foi. Então, observe. O que eu tenho aqui? Voltei para cá. O que eu tenho aqui? A, E, I. Em se tratando de verbos, elas dizem o seguinte: todo verbo terminado em A ou, mais especificamente, em AR, pertencem à primeira conjugação. Todo verbo terminado em ER, aí eu tenho a vogal temática E, pertence à segunda conjugação. Todo verbo terminado em IR, eu tenho a vogal I, pertence à terceira conjugação. Para que é importante saber isso? Por exemplo, todo verbo terminado em AR, ele segue o mesmo modelo de conjugação. Por quê? Porque ele é do time, da turma, da primeira conjugação. Olha só. Por exemplo, o verbo falar, né? Terminação AR. Se você pegar o verbo falar e conjugar esse mimoso, por exemplo, em todos os tempos do modo indicativo, presente, eu falo, tu falas, ele ou ela fala. Beleza, nós falamos, tal, tal. Se você pegar qualquer outro verbo com terminação AR, vai perceber que vai seguir a mesma conjugação. Eu falo, estudar, eu estudo. Primeira pessoa. Conversar, AR, eu converso. Gritar, eu grito. Ou seja, o final vai ser sempre esse, ó. Vai ser sempre esse. Peraí que saiu aqui. Vai ser sempre esse ó. Ó. Saiu de novo. Oh, meu Deus do céu. Volta para cá, abençoado. Cadê? Tá aqui. Vai ser sempre esse ó. Eu falo. Falar. Jogar. Eu jogo. Tá certo? Gritar. Eu grito. E por aí vai. Por quê? Porque eles seguem a mesma conjugação. Assim como você pegar um verbo com terminação ER, por exemplo, sofrer, e conjugá-lo, vai pegar qualquer outro verbo com terminação ER e vai seguir o mesmo modelo de conjugação. Por quê? Todo verbo terminado em ER é verbo de segunda pessoa.
Terminou em IR, terceira pessoa. Só isso. Tá certo? Importante. Não há nenhuma vogal temática na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo e em nenhuma flexão do presente do subjuntivo. Isso é só um detalhe. O tema, nós falamos agora há pouco, é a junção do radical mais a vogal temática. E um detalhe, nem toda palavra apresenta tema. Por quê? Porque nem toda palavra apresenta vogal temática. Tá certo? Toda palavra tem radical, mas nem toda palavra tem vogal temática. Logo, nem toda palavra tem tema. Olha só. Vende-se. Qual é o tema? Radical, vende, mais vogal temática, é. Mares. É, Alice, tá Oi. complicado, viu? Foi que houve? Cadê de energia? Luiz Carlos, não tá chovendo não, não vai lavar o carro não. Ainda não pingou aqui, Lucila. Tá só escuridão aqui. Foi dois, Luiz Carlos, desde domingo que chove aqui. Não é chuvinha não, viu? Não, aqui não choveu hoje, não choveu ontem. Hoje não, ainda não. Fez um pantinho à tarde, mas não choveu não. Eu pensei que era você fazendo pontinha a semana toda. Hoje tá só caindo. Ei, mas muita chuva aqui, viu? Por isso que eu vi que o pessoal saiu e saiu, vai, cadê o povo? Eu pensei que fosse realmente alguma coisa em relação à chuva, e relativo à chuva. Desligou, foi tudo aqui. Desligou tudo aí, olha. Caiu Energia. energia na cidade todinha. Luiz Carlos, como dizia uma vizinha minha lá do sítio, é tanto trovão e tanto verapo. A boca é quente. Aqui não tá chovendo, não. Aqui começou a chover agora, forte, viu? E aí, o que a gente faz? Não, aqui enquanto a água não der no nível da vida, aqui dá pra gente assistir aula. Por exemplo, de Campo Grande tem quem aí? Tem Manu, Mariana, Marielle, Valquíria, não sei de onde é, não. É de Campo Grande também? Tá na parte da chuva? Se vocês preferirem, a gente para aqui, né? Tá com 1 hora e eu dou um intervalo agora. A gente faz 1 hora amanhã, né? A segunda hora a gente faz amanhã, durante o dia, porque eu tenho aula à tarde, tenho aula à tarde também à noite. A gente faz ou pela manhã, se todo mundo tiver tempo, amanhã é sábado, ou caiu de novo lá. Apesar de estar chovendo aqui e tudo, mas aí aqui não tem problema não com a internet, não. Mas Por aí, exemplo, Luiz Carlos, se você quiser, fica à vontade. Se você quiser marcar para amanhã a com o gente pode, pessoal. porque assim, o pessoal já caiu, ó. Ficou só você e a Alana aqui, o resto, todo mundo de Campo Grande saiu. É queda de energia. Eu vou entender. Entendo. Deixa eu interromper essa gravação.